Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13. Assim está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que clareza esta orientação que o apóstolo, usado pelo Espírito de Deus, deixou registrado para aqueles irmãos da igreja que estava na cidade de Filipos. Uma cidade, quer dizer, uma igreja dinâmica, vibrante, poderosa, influente. Esta cidade recebeu a palavra de Deus e aqueles irmãos entenderam a preciosidade da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus, que desde o primeiro dia eles estiveram dispostos a cooperar no Evangelho, na defesa, no prosseguimento, a firmeza, na proclamação, em tudo. Eles estavam destemidos, encorajados e certos de que estavam dentro do centro da vontade de Deus para aquele tempo e aquele lugar. E quando Paulo deixa estas palavras escritas, ele tira todo o peso, toda a preocupação que as pessoas têm, às vezes, em pensar o que fazer, como fazer, onde fazer, de que forma fazer a obra do Senhor Deus. Mas, se a obra é de Deus, é Deus quem cuida. Deus não abre mão. Deus nos convida, Deus nos convoca, Deus nos escolhe para determinadas funções, para determinados lugares e com o tempo necessário para aquela realização. Então, o que nós precisamos entender não é se encarregar de tantas obrigações, achando que tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, quando, na verdade, quem determina o que fazer e como fazer é o Senhor nosso Deus. Podemos estar ocupados, podemos estar fazendo muita coisa, que a nosso ver parece que estamos fazendo dentro da vontade do Senhor, quando na verdade nada disso está de acordo com a vontade do Senhor. Mas é a ocupação, é aquele negócio da ansiedade por fazer alguma coisa. Quando Paulo deixa escrito isso aqui, Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o querer é de Deus. O efetuar, a realização, também é de Deus. Então, nada disso compete a nós. O querer e o efetuar. A nós compete se colocar na presença de Deus em atitude de fidelidade, lealdade, temor, obediência e prontidão. Quando nós estivermos nesta condição, então o Senhor Deus pode encontrar em nós um caminho para que o querer dele e o efetuar do Senhor, tanto a vontade como a realização do seu propósito, do seu plano, da sua obra, aquilo que ele decidir partilhar comigo, ou com você, ou com cada um de nós, ele vai dar-nos as coisas com a maior clareza possível, para que ninguém fique caminhando no escuro. O Senhor mandou eu fazer isso, mas eu não sei como eu vou fazer, eu não sei por onde é que eu vou começar. Não. O trabalho de Deus é diferente. O trabalho de Deus é Ele comandando as coisas do começo ao fim. Em momento nenhum, Ele coloca nas nossas mãos
e diz para nós, vai, se vira e realiza da maneira que você achar que deve ser melhor. Não, não é assim. Deus, ele sempre continua no comando e nós, com obediência, vamos seguindo os passos que ele vai colocando diante de nós. Deus abençoe a irmã Edna Santana, Deus abençoe irmão Daniel Amaro. Então, por isso que ele escreveu aqui, porque Deus é o que opera em vós, ele opera em nós, ele opera em mim, ele opera em você, ele opera em nós. É Deus quem opera em nós. O que é que ele opera em nós? Tanto o querer como o efetuar. Então, o que Deus quer para mim ou de mim, é ele que vai realizar, vai operar na minha vida. E o efetuar é o que Deus quer que eu faça na obra dele, na direção dele, segundo a sua aprovação. E diz aqui que ele é aquele que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós lemos lá em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2, que diz lá que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus é boa, como está escrito aqui, segundo a sua boa vontade, se a vontade de Deus é perfeita, se a vontade de Deus é agradável, e se é Deus quem comanda todas as coisas, os passos que serão dados, e é Ele quem dá a obra, é Ele quem coloca o lugar, a oportunidade, o tempo, quer dizer, que Deus nos dá, e Ele promove também, de acordo com o que vamos fazendo, o trabalho que Ele nos confia, Ele também promove resultados. E esses resultados glorificam o nome do Senhor. Então, quando nós entendemos que é desta forma que as coisas devem caminhar, nós deixaremos de correr e nos cansar procurando fazer isto, aquilo outro e tanta coisa, e se cansa, se fadiga e às vezes até se aborrece, porque chega um momento de dizer, eu estou fazendo tanta coisa, mas não estou vendo o resultado, não estou vendo uma aprovação. Mas por que será? Será que está fazendo por vontade própria? Será que está fazendo para mostrar que está fazendo mais do que este ou do que aquele? Se for nessas condições, realmente vai ser canseira, vai ser enfado, vai ser fadiga, vai ter desânimo, vai ter decepção. Vai chegar um momento que vai parar na encruzilhada e vai dizer, cansei. Agora, conforme Paulo deixou escrito aqui, quando Deus é quem opera o querer, o efetuar, segundo a vontade dele, Deus não nos sobrecarrega a ponto de a gente ficar imobilizado e não poder fazer nada de tanto peso que recebemos nos nossos ombros. O Senhor coloca em nós a carga necessária que nós tenhamos condição de levar o trabalho que Ele coloca diante de nós, porque Ele sabe que aquele trabalho colocado sobre a nossa vida, com a direção, a orientação, o cuidado de Deus, nós haveremos de realizá-lo para o Senhor, então Ele vai querer que nós estejamos no ponto certo, no momento exato, diante da sua presença, com as qualificações necessárias de obediência, fidelidade, lealdade, submissão, prontidão. Então ele vai nos colocar e vai dizer, aqui está o seu trabalho, aqui está a sua obra. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, observe o que ele diz lá no capítulo 2, o versículo de número 10. Versículo 9, ele diz, versículo 8 e 9 ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, preste atenção no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados
em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus abençoe, irmão Moisés Torres. Então veja que não somos nós que escolhemos fazer boas obras. Deus já preparou boas obras para que nós andássemos nela. Procurar entender a obra de Deus relacionada com a nossa vida. O que Deus tenciona fazer em mim e o que Deus tenciona fazer através de mim. Então, isso que a gente precisa entender. Então, aqui, Deus preparou as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui no versículo de hoje que li, em Filipenses 2,13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. É Deus, não sou eu. Chego lá e digo: Senhor, eu hoje senti de fazer isso aqui. Eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele... Não. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor espera que eu faça? Então, isso aqui, ó. Tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Sua aqui não é minha, não é a tua. É a vontade de Deus, é a vontade dele. Quando Paulo foi alcançado por Jesus lá na estrada de Damasco, Jesus falou com ele. Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que Paulo perguntou para ele: Senhor, que queres que eu faça? Paulo não disse: Senhor, então a partir de hoje eu vou trabalhar na tua obra, eu vou fazer a tua vontade, eu vou procurar fazer o melhor que eu puder para agradar o Senhor. Não foi isso que ele falou. Ele disse: o que queres que eu faça? Então ele já entendeu que ele tinha algo para fazer, mas que deveria ser algo direcionado e escolhido por Deus. E o que Jesus respondeu para ele? Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Quando ele foi à cidade, quando ele foi ao lugar lá, quem encontrou com ele foi Ananias. E Ananias disse alguma coisa para ele com relação ao trabalho que ele deveria fazer para o Senhor. Então, observa aqui, quando nós entendermos este ponto, nós não vamos mais ficar decepcionados com aquilo que estamos querendo fazer, lutando, esforçando, muitas das vezes querendo fazer contra tudo e contra todos, e não estamos conseguindo nenhum resultado sequer. Ao passo que a palavra de Deus diz que o querer, quer dizer, a vontade, o plano, o propósito para realizar é de Deus e a maneira de efetuar é de Deus também. Então nós somos aqui, neste caso, simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Quando nos deixamos guiar e dirigir pelo Senhor, Ele vai utilizar-se da nossa vida e vai usar-nos como seus instrumentos. Por isso é que todo e qualquer trabalho que realizemos, nós o realizamos em nome do Senhor. Por quê? Porque o trabalho é dele. A obra é dele. O que estamos fazendo é para ele. É para a glória do nome do Senhor. Então Deus é quem opera. Então quando nós começamos a entender isso e ter essa percepção espiritual de entender que o Senhor Deus é quem realiza o trabalho na nossa vida, nós vamos nos colocar nas mãos dele, não vamos ficar mais correndo atrás de tarefa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Não. Às vezes vamos fazer tanta coisa e o resultado vai ser zero. A recompensa vai ser zero. Porque nós estamos fazendo aquilo que a nossa mente está nos direcionando. E as coisas de Deus não são direcionadas pela nossa mente. Elas são direcionadas pelo Senhor. Observe quando Paulo, numa viagem missionária, está lá em Atos, no capítulo, parece-me que 16. Observe,
Ele tinha o propósito, o desejo de realizar a obra de Deus, ele queria fazê-lo da melhor maneira possível. Então, aqui, quando ele estava aqui na segunda viagem missionária, observe aqui no capítulo 16 de Atos, diz aqui: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, observe aqui, Paulo estava deixando o seu caminho, ele queria ir em direção à Ásia para fazer ali o trabalho de Deus, pregar o evangelho, conquistar as pessoas, estabelecer igrejas e deixar ali funcionando. Então, esse era o propósito dele, ir para a Ásia. Esta era a vontade dele. Agora, observe o que aconteceu. Ele não pôde ir. Por quê? Diz aqui: e passando pela Frígia e pela província, foram impedidos por quem? Quem impediu Paulo de ir para a Ásia? O Espírito Santo. Agora, se fosse outro, ele ia dizer: mas eu estou fazendo a obra de Deus. Deus me escolheu para fazer a obra dele. Eu estou fazendo a obra dele. Agora vem o Espírito Santo e me proíbe? Mas ele entendeu. Ele não questionou. Ele não relutou contra o Espírito Santo. Por que o Senhor está me impedindo e que eu quero ir para a Ásia? Porque ali tem uma obra para fazer. Ali não era um trabalho para Paulo naquele momento. Então o Espírito Santo impediu. Para a Ásia você não vai. Pois bem, tá bom. Para a Ásia eu não posso ir. Não vou para a Ásia. Então, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia. Então vamos para outra cidade. Se para a Ásia não podemos ir, vamos para a Bitínia. O que aconteceu em Bitínia? Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não permitiu de novo. Duas direções que Paulo centralizou para fazer um trabalho na mente dele para Deus. Na Ásia, o Espírito Santo não deixou. Na Bitínia, o Espírito de Jesus não deixou. Ele não teve autorização para fazer. E o que fez ele? Entendeu que com duas tentativas não teve aprovação de Deus, ele não forçou a barra. Ele não foi como desobediente. Não, o senhor não quer, mas eu vou de qualquer jeito. Eu estou sentindo que é para lá que eu tenho que ir, e esse negócio não é sentir. Esse negócio é saber a vontade de Deus. Tem muita gente que diz: eu estou sentindo de ir para tal lugar, eu estou sentindo de fazer aquilo, eu estou sentindo de fazer aquilo outro. E não é nada de Deus. É um sentimento da pessoa. Ao passo que a direção de Deus não é dirigida por sentimento. É Deus quem dirige. E nós, por obediência, seguimos a direção de Deus. Então Paulo aquietou-se. Mas o versículo 9, seguindo, diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era de Paulo dizer: olha, eu tentei ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Eu tentei ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não deixou. Agora vem essa visão, esse varão pedindo para eu ir para Macedônia, eu também não vou. Macedônia também eu não quero ir. Não, Paulo não foi desse jeito. Paulo, quando teve essa visão, ele entendeu. Diz aqui, ó, ele entendeu. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo, veja, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Então aqui foi a direção de Deus. Então eu li aqui: Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então a vontade de Deus aqui para Paulo era que ele começasse um trabalho na Europa, que ainda não tinha. Então ele passou esta visão,
foi um direcionamento de Deus para ele. E ele então navegou de Troas e diz, e fomos correndo, foi com pressa. Quando ele entendeu qual era a vontade de Deus, ele não perdeu mais tempo. Ele disse, vamos com pressa. Nós temos agora já o direcionamento, sabemos para onde Deus quer nos levar, então nós temos que ir agora com pressa. Então, e navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Deus abençoe, Luciano. Tivemos alguns dias nessa cidade. E essa epístola que li, este capítulo 2, versículo 13, foi a epístola que Paulo escreveu à igreja de Filipos, a primeira igreja que ele estabeleceu na Europa, depois daquela visão daquele jovem que disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi, entendeu que ali era a vontade de Deus. E que coisa interessante nesta epístola de Filipenses, nós vemos aqui o regozijo, o gozo, a alegria, a satisfação daqueles irmãos por receberem o Evangelho. Agora, se Paulo tivesse sido desobediente, quando o Espírito Santo lhe proibiu de ir para a Ásia, ele fosse para a Ásia, pensa que ele ia ter algum resultado positivo lá? De maneira nenhuma. Não ia. Mas ele ia estar anunciando a palavra de Deus. Ele ia estar pregando o Evangelho, sim, mas fora da direção de Deus. Então, tudo tem que ter uma direção de Deus. Não se pode fazer as coisas o que vem na cabeça. Precisa buscar confirmação na palavra de Deus e saber qual é a direção de Deus. Então, uma vez que eu sei que a obra é de Deus, que Deus não dá o comando a ninguém, Deus escolhe a mim, a você, a cada um de nós, como escolheu os discípulos e os demais que vieram ao longo do tempo, coloca cada um num determinado lugar e num determinado tempo com uma obra específica para realizar. Mas Deus está ali, focado na pessoa, no tempo que Ele deu, no lugar que Ele enviou, na obra que Ele espera que seja realizada. Ele está ali para, junto, ajudar, cooperar, instruir e trazer resultados. Porque a obra é de Deus, ela é feita por Deus. Porém, os elementos humanos aqui na Terra, sou eu, é você, somos nós. Então, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer. Ah, mas eu queria tanto ir pregar o evangelho em tal lugar, eu queria ir numa outra nação, eu queria ir para um outro estado. Não, o querer não é meu. O querer não é seu. O querer é de Deus. E o efetuar? Ah, mas eu aprendi uma maneira de realizar a obra de Deus e agora eu vou fazer dessa maneira que eu entendo que seja a melhor. Também não. O efetuar é por Deus. Então, o que precisar fazer, procederá de Deus. A maneira como deverá ser feito, procederá de Deus também. Por quê? Porque ele tanto ele opera o querer como o efetuar, segundo a sua, quer dizer, dele, a boa vontade de Deus. Nós somos os beneficiários porque Deus nos coloca na sua obra, no circuito do seu trabalho, nos utiliza como seus instrumentos e depois ele ainda prepara recompensas para a nossa vida. Então, se nós entendermos isso, que nada é pela nossa vontade e pela força humana, quando o Senhor falou através de Zacarias, ele disse, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então não é a gente querer fazer algo, eu vou fazer assim porque eu estou pensando que assim vai dar melhor e esse jeito que eu aprendi é o jeito correto e eu vou fazer. Sabe de uma coisa? O Senhor me mandou para esse lugar aqui, mas eu não estou gostando desse lugar aqui não, eu vou procurar um outro lugar para mim.
vai sair da direção de Deus, vai perder a oportunidade, vai perder a bênção de Deus, vai ficar flutuando, não vai ter o contato de Deus para a vida. Mas quando diz que Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, é só se colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, qual é o trabalho que o Senhor espera que eu realize? Ele vai revelar. Ele vai dar sinais. Senhor, e de que maneira o Senhor quer que eu realize este trabalho? Ele vai dar também a maneira, o caminho. E isso tudo vai redundar, vai ser o complemento da vontade de Deus, que nós vamos estar participando nela, fazendo com amor, com alegria, com fervor, com obediência para Deus. Os resultados vão aparecer, vão surgir, vão atrair glória para Deus, pessoas vão ser alcançadas pelo Senhor e nós finalmente vamos ainda ser também recompensados pelo Senhor. Deus abençoe a irmã Rosângela. Olha o que Paulo disse. Este Paulo aqui, que tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Tentou ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não deixou. Mas quando veio o jovem e chamou para ir para Macedônia, o Senhor Deus abriu-lhe a porta e ele foi. No fim da carreira, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada, ele sabia que tinha recompensa, me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então, quando nós entendermos que é Deus quem opera o querer como o efetuar, não haverá nenhum desocupado na obra de Deus. As pessoas estão desocupadas porque elas não entendem esta prioridade de Deus, que é Deus, o desejo é de Deus, a vontade é de Deus, a obra é de Deus, a maneira de efetuar é a maneira de Deus, e que nós precisamos estar nas mãos dele. Por outro lado, já há pessoas morrendo com o peso de tantas responsabilidades, não tem resultados, não está na direção de Deus, então está trabalhando em vão. Ah, mas estou fazendo a obra do Senhor. Tá, mas fora da direção de Deus. E o que é feito fora da direção de Deus não conta como recompensa. Não traz resultados para Deus. Porque se Deus abençoar uma coisa que eu faço contra a vontade dele, ele está se contradizendo. Ele só vai aprovar e abençoar o que eu fizer dentro da vontade dele. Então, grave mais uma vez. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A partir de hoje, deixe de correr, deixe de se cansar, deixe de ficar afobado, procure entender, discernir o querer de Deus, o efetuar de Deus, de acordo com a vontade dele, se coloque à disposição, deixa Deus te movimentar. Ele te dará todos os recursos necessários. Ele te dará o lugar, o tempo, a mensagem, a maneira de anunciar e os resultados. Tudo isso Deus fará acontecer. Será muito melhor. Você não vai se cansar, não vai se decepcionar e vai fazê-lo com gratidão, com alegria, porque estará fazendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida e eu para a minha vida. Que possamos ir por este caminho e sermos ricamente abençoados pelo Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.